Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então, dando sequência à aula de farmacocinética, onde nós falamos na parte 1 mais sobre as questões associadas à absorção e biodisponibilidade de fármacos. Então nessa parte 2 eu gostaria de enfocar um pouco mais os processos de distribuição e de eliminação de fármacos. Iniciando então sobre a distribuição, bastando o fármaco estar biodisponibilizado na circulação sanguínea, onde já discutimos na parte 1, entrando, portanto, na circulação sistêmica, se o fármaco ficasse restrito apenas ao compartimento central da circulação sistêmica, poderemos dizer que a sua distribuição seria em torno de 3,5 litros, que é o volume de plasma, para uma pessoa adulta de 70 quilos. Mas, de fato, a maioria absoluta dos fármacos, com poucas exceções, se distribui além da circulação, ou seja, em nível extravascular, não só para outros tecidos, para o meio intersticial de outros tecidos, passando barreiras, como barreira hematocefálica e outras, mas também passando as membranas e muitas vezes também se distribuindo para o meio intracelular. Então essa distribuição vai ocorrer obviamente pelo fármaco livre, porque parte desse fármaco na circulação pode estar associado a proteínas plasmáticas, em função de sua afinidade com essas proteínas. Então uma forma importante, carreamento de fármacos através da circulação, mas então o fármaco livre ele consegue passar as barreiras endoteliais dos vasos e dependendo de suas características, barreiras de membranas e se espalhar, se distribuir pelo organismo para outros compartimentos ou tecidos reservatórios. Duas características, claro, a vascularização dos tecidos, vai favorecer a distribuição para determinados tecidos dos fármacos, mas gostaria de chamar a atenção de duas características importantes que vão atribuir maior distribuição ou volume de distribuição de fármacos para outros tecidos, e essas são a solubilidade de gorduras. Isso facilita então a transposição de fármacos através das barreiras lipídicas do nosso organismo, e também a afinidade dos fármacos com moléculas-alvo dos tecidos reservatórios, principalmente com proteínas, o que favorece então a diminuição da concentração no plasma e o aumento da concentração desses fármacos em outros tecidos. De fato, à medida que a concentração do plasma baixa a partir de uma determinada dose, nós podemos calcular então que o volume de distribuição tende a ser maior, como vamos ver a seguir. Então aqui está mostrando uma figura que em parte já foi demonstrada na parte 1. Se nós tivéssemos uma distribuição unicompartimental apenas no sangue, a fase de eliminação aqui é uma administração endovenosa, onde toda a dose administrada fica biodisponível na circulação, então por isso que a concentração sobe imediatamente, sem a fase de absorção. Então na fase de eliminação nós teríamos então uma queda linear então, das concentrações ao longo do tempo, e caracterizando, portanto, um modelo cinético de primeira ordem, em função então de que nós teríamos apenas distribuído esse fármaco na circulação. Mas à medida que a maioria dos fármacos de fato se distribuem para outros tecidos, primeiramente no sangue, à medida que se distribui no sangue para outros tecidos, essa fase inicial de distribuição faria com que então a nossa curva na primeira parte da fase de eliminação tivesse então maior inclinação do que na segunda fase. Então, como havia explicado lá na primeira parte do nosso estudo de farmacocinética, à medida que o fármaco se distribui para outros tecidos em maior velocidade do que se redistribui,
De fato, o fármaco, à medida que está nos tecidos, também tende a retornar, fazer o caminho de volta para a circulação. Mas, no primeiro momento, a velocidade de distribuição é maior do que a velocidade de eliminação. Então, nós teríamos dois fatores contribuindo para a queda da concentração plasmática, que seria a própria distribuição, favorecendo então a diminuição das quantidades ou das concentrações do plasma, e também a excreção, que se inicia, né, desde um primeiro momento, à medida que o fármaco passa por órgãos de eliminação. Mas à medida que as velocidades se equilibram de distribuição e redistribuição, a resultante então é nula e, portanto, apenas a excreção favorece ou a eliminação favorece, seja por excreção ou metabolismo, né, favorece a queda da concentração. Por isso que nós temos então uma redução da inclinação da curva indo em direção a zero. Isso caracteriza então um modelo multicompartimental de distribuição. Observem aqui que o volume de distribuição, de fato, de um fármaco, ele é obtido matematicamente, né, pela relação de concentração, quantidade e volume. Né? Já que a concentração, né, nós poderíamos dizer que a concentração colocada dentro da circulação, tá, é igual à quantidade que está na circulação, que poderíamos dizer que é a dose EV, né, já que a dose EV é 100% biodisponível. A concentração inicial, portanto, teoricamente seria a quantidade biodisponível, a dose EV, relacionada com o volume que ela se distribui. Né? Então, quantidade por volume, nós temos uma certa concentração. Já que não é possível medir o volume que se distribui experimentalmente, então podemos experimentalmente determinar a concentração, sabendo a dose que foi administrada ou a quantidade biodisponível que foi administrada, podemos, portanto, calcular o volume de distribuição, isolando ele nessa equação. Né? De forma que o volume de distribuição inicial ele vai ser igual à quantidade biodisponível dividido pela concentração plasmática obtida experimentalmente no tempo zero. Por exemplo, né, o volume de distribuição do metoprolol, a partir de uma dose de 5 mg para um adulto, 70 kg, se obteve uma concentração inicial de 25 nanogramas por ml. Então, relacionando essas duas variáveis aqui, né, 5 mg dividido pela concentração inicial, aqui em nanogramas transformamos em miligramas e também transformamos aqui ml em litro, para o nosso resultado sair em litros. Né? Cortando então as unidades de massa, nós vamos ter o volume de distribuição em litros para o paciente adulto de 70 kg na qual foi dada a dose. Né? Você poderia fazer essa relação por quilo. Aqui algumas tabelas farmacocinéticas mostram de forma padronizada, né, o volume de distribuição no fármaco para alguém, um adulto de 70 kg padrão, e outras mostram o volume por quilo. Né? Então, relacionando isso, o volume de distribuição para o metoprolol é em torno de 200 litros para um adulto de 70 kg. Vocês podem observar que fisicamente um adulto de 70 kg não pode ter fisicamente, né, 200 litros. Então aí nós podemos entender que o volume de distribuição é um volume aparente, né, um volume matematicamente obtido. É um volume que traz, né, que traduz o volume que o organismo deveria ter, né, se as concentrações no sangue, né, obtidas estivessem distribuídas homogeneamente por todo o organismo. E não é assim. Né? Sabemos que volumes de distribuição altos se dá porque as concentrações do organismo se tornam muito baixas, né, à medida que o fármaco se distribui muito para outros tecidos, aumentando sua concentração nesses outros tecidos. Mas se considerarmos essa concentração obtida no sangue, né, e tentarmos distribuir isso homogeneamente num organismo, isso vai dar um valor aparente então, de distribuição, e por isso que o volume de distribuição ele não é um valor real, mas um valor matematicamente obtido. Portanto, quanto menor forem as concentrações obtidas
a partir de uma certa dose administrada, né, após a administração de uma determinada dose, quanto menor forem essas concentrações, como aqui para o metoprolol, né, que chegou em níveis de 25 nanogramas por ml, maior então tenderá a ser a distribuição, tá, desse fármaco. Esse gráfico aqui colocado pelo Goodman no livro de farmacologia mostra uma coisa bastante interessante, né? Nesse primeiro gráfico à esquerda, o gráfico A, mostra aqui as concentrações obtidas experimentalmente a cada 2 horas. Né? Então a primeira concentração aqui foi obtida em 2 horas, em 4, em 6, em 8 horas. E a partir então da curva obtida se projetou uma concentração inicial, né, através então da projeção da nossa reta aqui em direção ao eixo Y, né, já que não foi medida imediatamente, né, por uma questão operacional, não foi medida imediatamente, se negligenciou, né, as medidas de concentração nessas 2 primeiras horas. Isso foi medindo a cada 2 horas. À medida que se você projeta esse gráfico em direção ao eixo Y, né, vai cortar aqui em 16, isso pode, então nós concluímos que a concentração inicial foi de 16 microgramas por ml. Calculando então o volume de distribuição a partir desse dado experimental aqui, né, e considerando uma dose administrada que foi de 500 mg, segundo o autor coloca, né, em sua legenda, 500 mg foram 70 kg, né? Então o volume de distribuição é a dose V, ou a quantidade biodisponível, dividido pela concentração inicial aqui obtida experimentalmente, e nós teríamos então esse resultado, que transformando aqui os 16 microgramas em 16 miligramas, né? Mas já transformei aqui ml por litros, então mantive aqui o 16 ficou mantido, né? Então nós temos 500 dividido por 16 mg por litro, né? Entendem que ficou 16 aqui, né? Porque eu dividi por 1000 para transformar microgramas em miligramas e multipliquei ao mesmo tempo por 1000 para transformar ml em litros e portanto continua 16, certo? Só para igualar as unidades aqui, porque senão não podemos dividir. Então 500 dividido por 16 deu 31,3 litros para alguém de 70 quilos. O Goodman chama muita atenção que, devido, né, a negligenciar esses dados experimentais nos primeiros momentos, se perdeu então informações muito importantes, porque à medida que você tem uma eliminação linear, como aqui, a gente poderia dizer então que nossa cinética é de primeira ordem, ou melhor, nós temos apenas uma distribuição em um único compartimento, ou seja, só no sangue. Mas ele mostra aqui à direita, em B, que à medida que foram feitos aqui experimentalmente analisadas as concentrações em tempos menores, né, se pode ver então aqui novos pontos que mostram então uma inclinação maior da curva nesse primeiro momento e depois se mantendo então constante a queda, diminuindo a inclinação. Nesse caso, né, extrapolando a curva, ele obteve um novo dado de concentração mais preciso, concentração inicial de 31 microgramas por ml. Assim, o volume de distribuição de fato desse fármaco foi quase a metade do que quando se negligenciou dados nesses primeiros momentos após a administração, né, dividindo 500 por 31 miligramas por litro. Nós tivemos então como resultado 16,1 litros, mostrando, portanto, que esse fármaco ele tem uma distribuição então menor de fato do que quando no caso A, que é onde se negligenciou esses resultados, essas informações, porque a concentração ela é maior, e quanto maior a concentração na circulação,
menor a tendência de se distribuir, né? Quanto maior a concentração na circulação, menos o fármaco se distribuiu. Quanto menor a concentração na circulação, mais esse fármaco se distribuiu. Então, experimentalmente, pode haver erros significativos se forem negligenciadas essas primeiras variações de concentração aqui depois da administração. Observem que aqui também está mostrando um dado bastante interessante, que é o chamado tempo de meia-vida, né? O tempo de meia-vida é um parâmetro farmacocinético muito útil para se avaliar, para se ter uma ideia de eliminação desse fármaco, do tempo de eliminação. Né? O conceito de tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a concentração caia à metade durante a fase de eliminação. Então, nessa região linear de eliminação aqui, nós podemos ver que o tempo de meia-vida está em 4 horas. Tá? Então, para cair de 16 para 8, demora 4 horas. Para cair de 8 para 4, cair sempre a metade, mais 4 horas. Para cair, então, de 4 para 2, caindo a metade, mais 4 horas. Então, uma cinética de primeira ordem, onde o tempo de meia-vida, ou a constante de velocidade, ela é, portanto, sempre igual. Tá? Aqui não, aqui você pode ver que nós teríamos 2 tempos de meia-vida. Um tempo de meia-vida de distribuição, que é maior que um tempo de meia-vida de eliminação. Tá? Essa primeira fase aqui, né, onde há a distribuição também, ela tem um tempo de meia-vida, então, menor, porque o fármaco está se espalhando pelo organismo, além de sendo eliminado. Enquanto que à medida que a distribuição, né, e a redistribuição se igualam, né, esse fator ele não contribui mais para a queda da concentração, mantendo apenas a eliminação, seja por metabolismo ou excreção do fármaco. Então, por isso que nós chamamos essa primeira fase de tempo de meia-vida de distribuição, ou alfa, e tempo de meia-vida de eliminação, na segunda parte, que retrata, então, uma cinética de primeira ordem, né, beta. Né? O tempo de meia-vida, portanto, ele é uma variável dependente dessas duas variáveis, da distribuição e da eliminação. Né? A variável farmacocinética de eliminação é chamada depuração, que eu vou discutir em seguida com vocês, né? Ou clearance. Então, como está mostrando aqui, o tempo de meia-vida pode ser estimado, então, matematicamente, né? Através do produto entre aqui essa constante, que é o logaritmo natural de 2, isso aqui para uma cinética de primeira ordem, né, onde o tempo de meia-vida ele se mantém igual ao longo do tempo. Né? Então, 0,693, o logaritmo natural de 2, né, vezes o volume de distribuição, dividido pelo clearance, que é uma variável de eliminação. Então, na equação, observe aqui que o volume de distribuição está em cima, né, da nossa relação. Isso quer dizer que ele é proporcional ao tempo de meia-vida. Né? Quanto maior o volume de distribuição, né? Quanto maior o volume de distribuição, maior tende a ser o tempo de meia-vida, ou tende o fármaco a ficar no nosso organismo. Né? E o CLID está abaixo aqui, de forma que é inversamente proporcional. Então, quanto maior é o nosso clearance, menor tende a ser o tempo de meia-vida, mais curto, né? Mais rapidamente o fármaco é eliminado. E o clearance, né? Se a gente considerar que se a gente considerasse desprezar então essa fase de eliminação, essa fase de distribuição, né? Por exemplo, aqui em A, onde foi desconsiderado isso, ia influenciar muito pouco sobre a variável clearance, né? Uma vez que o clearance pode ser obtido
a partir da relação entre a quantidade biodisponível, a dose e a área abaixo da curva, né? Então, se nós analisarmos a área abaixo da curva dessas duas curvas farmacocinéticas, essa pequena área aqui corresponde a menos de 10% da área total. Então, nós teríamos aqui pequenas variações menores que 10%. Portanto, muitas vezes o negligenciamento, né, dessas primeiras primeiros momentos da curva farmacocinética, né, negligenciamento experimental, levam a erros não tão significativos quando a gente fala de determinação da depuração ou do clearance, que é a variável talvez mais importante na farmacocinética clínica para a determinação de estratégias posológicas, como nós vamos ver a seguir. Antes de falar do clearance, né, que eu quero fazer uma abordagem um pouquinho mais detalhada do clearance, mostrando como ele é aplicado para a determinação de estratégia posológica, gostaria de falar da eliminação, né, dos processos de eliminação. Então, como nós já falamos, a eliminação ela se dá ou por biotransformação ou metabolismo enzimático, né? E aqui o fígado é um dos órgãos mais importantes para o metabolismo da maioria dos fármacos, né? Ou por excreção, que é a retirada do fármaco de seus metabólitos do organismo através de excreções, né? Seja excreção urinária, seja pela bile, pelo ar expirado ou por outras excreções de glândulas exócrinas, né? Também é a partir então, do sangue, o fármaco entra livre no sangue, né? E ele é o fármaco livre, não associado a proteínas, que pode ser ou metabolizado ou excretado, né? Em relação ao metabolismo ou biotransformação, a literatura fala em duas fases, né, do metabolismo. A fase 1, que é uma fase catabólica, né, onde há uma redução em nível estrutural e energético das moléculas a partir da ação enzimática, né, como por reações de oxidação, hidrólise e outras, né. E grande parte dos fármacos então, que sobram em fase 1 vão logo após serem conjugadas com outras moléculas do organismo, né, aumentando a sua complexidade estrutural e energética, né? Então a fase 2 é anabólica. Essa fase 2 tem um significado fisiológico bastante interessante, é através da conjugação de moléculas hidrossolúveis ao metabólito produzido na fase 1, que normalmente se aumenta a solubilidade em água desses metabólitos conjugados, facilitando então a excreção renal. Uma estratégia bastante interessante, né? Então aqui está mostrando aqui um exemplo do ácido acetilsalicílico, aqui, onde ele sofre fase 1, que é uma desacetilação, né, nesse ponto, formando então um radical hidroxila reativo, onde ocorre a conjugação, né, do ácido glicurônico, e isso torna então a molécula, o metabólito de fase 2, bastante solúvel em água, facilmente eliminado através da excreção urinária. Então nós podemos encontrar a maior parte do AS administrado encontrado na urina após seu metabolismo na forma do seu conjugado com ácido glicurônico, mas também se pode encontrar na forma inalterada, né, particularmente uma fração pequena na forma inalterada. Então os fármacos eles podem sofrer metabolismo que vai reduzir, portanto, as suas concentrações. É interessante falar que muitos fármacos que administrados principalmente sofrerem fase 1 de metabolismo, eles acabam formando moléculas que muitas vezes são biologicamente mais ativas do que o fármaco administrado. Ou seja, o metabólito em si é a substância ativa e muitas vezes ela é terapeuticamente ativa, né? Portanto, a análise da farmacocinética do metabólico às vezes é mais importante do que o próprio fármaco administrado. Claro que isso não é uma regra, mas existem vários exemplos disso, né? Como a L-Dopa, né? Utilizada aí para
tratamento da doença de Parkinson, a metildopa, utilizado para tratamento da hipertensão, né, e outras moléculas que vão então, a partir do metabolismo de fase 1, formarem substâncias biologicamente ativas, que podem ser terapêuticas ou podem manter por mais tempo o efeito terapêutico quando o próprio fármaco também tem. Isso é muito comum em benzodiazepínicos. E isso então nós consideramos, e não é o caso do AS, né? É o fármaco administrado, que é o fármaco ativo, à medida que ele é desacetilado, sua atividade terapêutica diminui drasticamente, né? Mas nós chamamos então esse tipo de situação, né, esse tipo de fármaco, de molécula, de profármaco, né, uma vez que ele vai dar origem a fármacos ativos a partir do seu metabolismo de fase 1. Em relação à excreção, né, eu vou particularmente falar da excreção renal, né, de forma muito resumida. Né. Então, a excreção renal ela é feita ou por filtração glomerular ou por excreção tubular ativa. Né. Então, aqui está mostrando aqui um esquema de um néfron, né, para quem é mais habituado aí com a fisiologia renal. Então, nós temos aqui essa é a unidade filtradora, né, um esquema da unidade filtradora dos nossos rins. Nós temos em torno de 1 milhão desses em cada rins. Através das arteriolas aferentes, né, o sangue chega no glomérulo, passa por capilares glomerulares, onde parte é filtrada por um processo que nós chamamos de filtração glomerular. Então, fármacos solúveis em água, bem solúveis, ou metabólitos solúveis, vão passar facilmente pela filtração glomerular, tendendo a ser mais facilmente excretados pela urina. Né? Uma outra possibilidade, então, é a partir das próprias paredes dos tubos renais, o fármaco ser secretado ativamente, então, através de moléculas transportadoras. Então, aqui há um limitante de saturação dessas, né? Nós temos concentrações ideais onde essas moléculas transportadoras não estão saturadas, né? Então tem uma cinética linear de excreção, enquanto elas não estão saturadas. E então isso é muito comum para moléculas ionizadas, né? Carboxilatos, nitrogênios quaternários, amônio, né? Então, porque a filtração aqui, o endotélio vascular dos capilares, ele repulsa principalmente moléculas negativas, como os carboxilatos, né, dificultando a sua filtração glomerular. Então, algumas moléculas ionizadas, elas são mais facilmente secretadas por transporte ativo através das paredes dos túbulos renais. E moléculas mais lipídicas, elas tendem a não ser eliminadas pela excreção urinária, uma vez que elas são menos filtradas pela filtração glomerular, e mesmo quando parte de uma fração dessas consegue ultrapassar a filtração glomerular, né, elas são mais facilmente reabsorvidas por difusão passiva, né, ao longo da sua trajetória nos tubos renais, diminuindo sua excreção urinária. Poderia chamar a atenção que grande parte das moléculas mais lipídicas, elas têm como principal via de excreção a via biliar, onde a bile apresenta características de solubilidade lipídica, favorecendo então a eliminação ou a excreção de moléculas mais lipossolúveis. Bom, vamos falar um pouquinho do clearance ou da depuração renal, que é um parâmetro fundamental na farmacocinética clínica, no sentido de calcular algumas estratégias posológicas bastante importantes. Então, o que é o clearance, né, ou depuração de um fármaco? É uma relação entre a taxa de eliminação, aqui eu estou colocando renal, mas na verdade o clearance, você acha o clearance renal, o clearance hepático, derivado do metabolismo, o clearance biliar, né? Ou seja, os diferentes formas de eliminação nós temos um determinado clearance associado, e a soma de todos esses clearance vai dar o nosso clearance
total, né? Vamos dizer assim. Então nós podemos dizer que o clearance total é a taxa de eliminação total, né? Que é uma quantidade eliminada ao longo do tempo, é uma velocidade, uma taxa, portanto, relacionado para uma determinada concentração do sangue, né, do plasma. Então, numa certa determinada concentração, nós medimos a taxa de eliminação, fizemos essa relação e obtemos então o volume, né? Aqui cortando as unidades, você pode ver, corta massa, então nós temos aqui o clearance dado em volume por tempo, né? Como litros por hora, ml por minuto. Então é um volume de sangue, mostra a capacidade de depurar o sangue, de limpar o sangue. É um volume de plasma, né, limpo, depurado a cada unidade de tempo. É isso que me indica, né, esse valor. Então quanto maior for o valor de clearance, maior, mais rapidamente, mais intensa é a eliminação desse fármaco ao longo do tempo e vice-versa. Mas observe que muitas vezes é difícil você medir a taxa de eliminação para uma determinada concentração plasmática. Até se consegue né, você ter uma concentração plasmática constante para medir a taxa de eliminação renal, por exemplo. Você pode medir na urina, né, a eliminação ao longo do tempo de uma determinada substância, como se faz, por exemplo, para a determinação do clearance ou depuração de creatinina, né, que o nosso corpo produz ao longo do tempo. Para um fármaco é um pouco mais difícil, né? Você até pode manter a concentração plasmática, né, constante ao longo do tempo através de uma infusão, né, e medir a taxa de eliminação renal, por exemplo, e fazer a relação determinando o clearance renal. Mas para outros órgãos, como a clearance hepático, né, derivado do metabolismo, já fica um pouco mais difícil, já que o valor do clearance total, que é algo importante, né, particularmente para aqueles fármacos que têm baixa eliminação renal e maior eliminação hepática ou biliar, né, operacionalmente fica um pouco mais difícil se determinar essa taxa de eliminação, né, para uma determinada concentração plasmática. Então observem que nós podemos fazer a seguinte estratégia para experimentalmente determinar o clearance de um fármaco. Primeiro, determinar uma infusão contínua de forma experimental. Uma infusão contínua em taxa de infusão contínua, até alcançar uma certa concentração no estado de equilíbrio. Essa concentração tem que estar dentro dos limites de não saturação dos sistemas de excreção, como por exemplo a saturação catalítica das enzimas ou saturação dos transportadores renais quando faz lá a secreção ativa tubular. Então ela tem que estar dentro de um limite que não sature esses sistemas, né? Então quando é que se alcança o estado de equilíbrio após o início de uma infusão contínua? Ele é alcançado então quando as velocidades de eliminação e a velocidade de entrada, ou seja, a taxa de entrada, se igualam. Então no primeiro momento sai de zero, à medida que você vai infundindo, as concentrações vão subindo, e à medida que as concentrações vão subindo, a taxa de eliminação vai aumentando, até que ocorre um equilíbrio, né, entre a taxa de entrada e a taxa de saída. Então nesse momento, né, que a gente chama de estado de equilíbrio, taxa de infusão ou taxa de administração e taxa de eliminação, elas são iguais. Esse equilíbrio ocorre, né, normalmente em torno aproximadamente 4 tempos de meia-vida do fármaco, né? Então se fosse para esse fármaco aqui, né, que alcançou o equilíbrio em torno de 4 horas, né, nós poderíamos dizer que o tempo de meia-vida dele é em torno de 1 hora, porque aproximadamente 4 tempos de meia-vida depois se alcança o equilíbrio, quando você está em taxa constante de administração. Da mesma forma que se a infusão for cessada depois do estado de equilíbrio, em torno de 4 tempos de meia-vida,
nós estaríamos próximo a zero, né? A cada tempo de meia-vida vai caindo a metade, obviamente que tende a um limite em direção a zero, né? Mas as variações da concentração após 4 tempos de meia-vida não são mais estatisticamente significativas em relação às variações que ocorriam até 4 tempos de meia-vida, tanto para subir, né? Então pode até haver pequenas variações aqui, né? Depois de 5, 6, 7 tempos de meia-vida, mas elas não são mais estatisticamente significativas em relação ao que estava ocorrendo até 4 tempos de meia-vida, tanto na ascendência quanto na descendência da curva, em direção a zero. Ou seja, o fármaco, para ser eliminado depois de sua concentração no estado de equilíbrio, ou após dose única, após sua entrada na sua fase de eliminação, ela demora em torno, para ser totalmente eliminada, em torno de 4 tempos de meia-vida. Obviamente, se com recursos analíticos mais sensíveis, você vai continuar medindo concentrações ao longo de mais tempo, mas as variações são tão pequenas que a gente pode dizer que são estatisticamente não significativas. Bom, voltando então, no estado de equilíbrio, a taxa de eliminação é igual à taxa de infusão, as duas coisas são iguais. Certo? Bom, então, se o clearance é a taxa de eliminação dividida por uma concentração plasmática, né, para uma determinada concentração plasmática, aqui, se o clearance ou depuração é a taxa de eliminação relacionada a uma determinada concentração plasmática, né, nós podemos então simplesmente substituir a nossa taxa de eliminação pela taxa de infusão que está sendo administrada e determinar o clearance. Não é? Por quê? Porque se a taxa de eliminação é igual à taxa de infusão, então nós sabemos qual a taxa de infusão que está sendo dada. 1 miligrama por minuto, meio miligrama por minuto, 1 miligrama por hora, ou seja, você sabe a taxa de infusão que está sendo administrada. Você sabe a concentração, experimentalmente, a concentração no estado de equilíbrio. E é essa concentração que a gente vai utilizar aqui. Né? Então, se a gente relacionar a própria taxa de infusão administrada, quando se chega no estado de equilíbrio, pela concentração plasmática no estado de equilíbrio, nós encontramos, então, o clearance do fármaco. Né? Então, aí, né, sabendo o clearance, isso é uma forma experimental, então, de determinar o clearance, aquele que você encontra lá nas bulas na parte farmacocinética. Mas onde é que eu posso usar essa informação? Né? Observe que se você sabe o clearance do fármaco, e você sabe quais as concentrações que se deseja alcançar terapeuticamente, concentrações alvo terapêuticas, dentro da janela terapêutica, nós podemos, com esses dois dados, você sabe o clearance do fármaco, claro que o clearance calculado do fármaco é para pessoas sadias em termos de órgãos de eliminação. Os órgãos de eliminação têm que estar funcionando normalmente para esses valores de clearance dados, ou eles devem estar ajustados a alterações das funções hepáticas ou renais. Mas se você sabe o clearance do fármaco, e se você sabe onde quer chegar, ou seja, a concentração plasmática alva que você quer chegar, e a tua pergunta é: que taxa de infusão eu vou usar para alcançar essa concentração? Com essa relaçãozinha aqui, você consegue determinar então essa taxa de infusão, isolando ela. Né? Então, se eu jogar minha concentração plasmática no estado de equilíbrio para o outro lado, multiplicando o clearance, a gente pode dizer que a taxa de infusão para alcançar uma determinada concentração plasmática estável, seja ela qual for, né, ou em nível terapêutico, né, basta multiplicar pelo clearance. Clearance será o produto do clearance, com o clearance. Por exemplo, se o clearance de um fármaco é de 10 litros por hora, e a concentração plasmática no estado de equilíbrio que eu desejo alcançar, uma concentração terapêutica lá, é de 5 mg por litro no sangue, esse é o alvo que eu desejo, e se tem o dado de clearance desse fármaco, então a taxa de infusão que deve ser dada, infusão contínua,
deverá ser o produto, então, do clearance desse fármaco vezes a concentração alvo desejada. Nesse caso, então, 10 litros por hora, que é o clearance, vezes 5 mg por litro, unidade de litro acortada, de forma que a taxa de infusão, para alcançar essa concentração de 5 mg por litro para um fármaco que tem esse clearance, será de 50 mg a cada hora. 4 tempos de meia-vida desse fármaco, que é outro dado interessante, 4 tempos de meia-vida depois de iniciar a infusão com essa taxa constante, nós chegaremos então a esse estado de equilíbrio. Caso se deseje alcançar mais rapidamente o estado de equilíbrio, é possível então calcular um bolus, administrar um bolus de ataque, para rapidamente se alcançar a concentração, mais rapidamente se alcançar a concentração alvo. Vejamos outros aspectos aqui associados a essa informação. Observe nessa curva aqui que foi dada uma administração por infusão, e após mais ou menos 48 horas se alcançou o estado de equilíbrio. Isso quer dizer que, provavelmente, esse fármaco, o tempo de meia-vida desse fármaco é em torno de 12 horas, porque 4 tempos de meia-vida após se alcançou o estado de equilíbrio, que foi 48 horas. A concentração plasmática no estado de equilíbrio aqui foi de 10 mg por litro, certo? Que taxa de infusão, se a gente soubesse aqui, então se o problema fosse, eu preciso alcançar com uma infusão uma concentração alvo de 10 mg por litro, sabendo que o clearance do fármaco é de 2 litros por hora. Que taxa de infusão se administraria? Então, como a gente viu antes, a taxa de infusão pode ser obtida pelo produto entre o clearance e a concentração alvo desejada. Então, o clearance é de 2 litros por hora, a concentração alvo desejada de 10 mg por litro. Então, o resultado disso aqui, para alcançar essa concentração alvo, nós teríamos que entrar com uma taxa de infusão de 20 mg por hora. Muito bem. Bom, e se for... E aqui está mostrando também, e se for administrar por doses intervaladas, intervalos de tempo. Como vocês podem ver aqui nessa curva, foi exemplificado aqui, a administração de 8 em 8 horas, para alcançar o estado de equilíbrio também na mesma concentração, estado de equilíbrio para administrações intervalares, ele não é um estado de equilíbrio constante, mas a média resultante, então, é a mesma do que se você entrasse aqui com a infusão. Então, aqui está mostrando de 8 em 8 horas e também de 24 em 24 horas. Então, se pode se perguntar, bom, eu precisei aqui de uma taxa de infusão para alcançar a concentração plasmática em estado de equilíbrio, alvo de 10 mg, para um fármaco com clearance de 2 litros por hora, eu necessitei de 20 mg por hora. Perfeito? Agora, se fosse dar uma dose a cada 8 horas, qual teoricamente seria essa dose? Muito bem, se você está alcançando o estado de equilíbrio usando 20 mg por hora, se você fosse administrar uma vez só, observe que isso é ao longo do tempo, a administração por infusão. Se você fosse administrar uma vez a cada 8 horas, bastaria multiplicar essa velocidade de infusão que está por hora, cada hora 20 mg, multiplicar então pelo intervalo entre as doses. Portanto, a dose a cada 8 horas seria a taxa de infusão de 20 mg por hora vezes 8 horas, ou seja, seria 160 mg a cada 8 horas. Observem que aqui a gente está falando em administrações intervalares, considerando biodisponibilidade total, ou, por exemplo, uma injeção por bolos EV. Se fosse por via oral, nós teríamos que considerar
a biodisponibilidade do fármaco, ou seja, quanto efetivamente chega à circulação. Mas então, considerando que toda a quantidade está chegando no fármaco, né, a cada 8 horas deveria ser administrado 160 mg. Se fosse a cada 24 horas, multiplicando a taxa de infusão por 24, nós teríamos então uma dose, né, 3 vezes maior, portanto, né, de 480 mg. O que a gente pode verificar aqui? Que, seja por infusão, a uma taxa constante, nós chegamos a uma concentração no estado de equilíbrio. Seja por doses intervalares, também, né, você não tem mais o efeito cumulativo de aumentar as concentrações, mas você tem, né, uma concentração média que está no estado de equilíbrio. Entretanto, quanto menor for o tempo intervalo de doses, menor será a necessidade, menor será a dose necessária para alcançar esse estado de equilíbrio nessa mesma concentração. De novo, quanto menor for o intervalo entre as doses, menor será a dose necessária para alcançar o estado de equilíbrio. Quanto maior for o intervalo entre as doses, maior será a dose necessária para alcançar o estado de equilíbrio. E outra coisa mais importante ainda, quanto menor for a dose, o intervalo entre as doses, menor será a flutuação ou a amplitude da nossa curva, né, durante a fase de absorção e eliminação. Quanto maior for o intervalo entre as doses, maior será a dose e maior será os picos máximos e mínimos ao longo do tempo da nossa curva farmacocinética. Bom, e qual usar? É claro que doses intervalares uma vez por dia são, se fosse oral, por exemplo, o paciente mesmo tem que tomar o seu medicamento, é muito mais atraente, causa muito mais aderência medicamentosa, né, do tratamento, do que ter que ficar 3 vezes ao dia ou 4 vezes ao dia. Então, quanto mais espaçado as doses, maior a aderência ao tratamento se tem, né? Essa é uma vantagem. Mas, por que nem sempre é possível, né, os tratamentos serem em intervalos de tempo longos? Né? Porque nós temos que respeitar outra coisa, que é os limites da nossa janela terapêutica, né? Ou seja, a faixa de concentração, onde eu tenho o efeito com eficácia, mas que a eficácia supere todos os riscos, né? Que os benefícios superem os riscos associados. No momento que eu chego a doses onde os riscos estão superando os nossos benefícios, nós ultrapassamos essa concentração, ou ultrapassamos a concentração dessa janela. E abaixo dela, você não tem eficácia. Mesmo que tenha segurança, não tem eficácia. Então, por exemplo, se nessa curva aqui a nossa faixa terapêutica estivesse entre, vamos botar uma média aqui, ó, a nossa concentração média ideal seria de 10. Então vamos supor que a faixa, a largura dessa janela terapêutica vai de 5 a 15. Você teria necessariamente que usar ou doses, ou intervalos de doses menores, ou até mesmo infusão, mas o intervalo de 24 em 24 horas, ele ultrapassaria, né, extrapolaria essa janela terapêutica, tanto nas suas concentrações máximas, porque, né, ultrapassa aí os limites, estão levando a concentrações onde o risco aumenta de forma significativa, tanto nas suas concentrações mínimas que estariam abaixo da nossa janela, aqui já não estaria, ou seja, quando você fosse tomar a próxima dose já não estaria mais fazendo efeito. Portanto, apesar de doses intervalares, onde se exige maiores doses, serem mais interessantes em termos de aderência ao tratamento, muitas vezes não é possível porque há necessidade de usar doses menores para que a flutuação ou a amplitude
das curvas farmacocinéticas, né, não extrapolem a nossa janela terapêutica. Ok? Bom, por fim aqui só um resumo, né, do que foi falado. Né? Então o estado de equilíbrio, né, que está aqui, ele é alcançado aproximadamente 4 tempos de meia-vida após. Né? Então aqui está múltiplos de tempos de meia-vida mostrando, né, se fosse 1 tempo de meia-vida, 2, 3, alcançaria em torno de 4 tempos de meia-vida. Então você vai alcançar o estado de equilíbrio, seja por uma infusão, seja por doses intervalares. Não vai depender do número de doses que você vai usar, mas sim do tempo de meia-vida desse fármaco. Isso se alcança aproximadamente, então, 4 tempos de meia-vida. A partir daí as variações não são mais significativas. Né? E, como foi falado, o tempo no estado de equilíbrio ele independe, portanto, da dose. Né? Quanto maior for a taxa de infusão, maior será a concentração no estado de equilíbrio, mas esse estado de equilíbrio chegará em 4 tempos de meia-vida. Né? Quanto menor for a taxa de infusão, menor será a concentração no estado de equilíbrio, mas ele também alcançará em 4 tempos de meia-vida. As concentrações do estado de equilíbrio, então, como eu falei, depende da dose e do intervalo de dose. Então, quanto maior a dose ou a taxa de infusão, maior tende a ser a concentração do estado de equilíbrio. Tá? Quanto maior os intervalos de dose, como foi falado, maior tende a ser a dose administrada para alcançar uma determinada concentração do estado de equilíbrio. Tá? É proporcional à biodisponibilidade também e ao clearance. Já que o clearance é um fator importante para determinar as taxas de infusão e, portanto, as doses para alcançar uma determinada concentração. E as flutuações ou amplitudes da curva são proporcional ao intervalo de dose e também ao tempo de meia-vida. Tá? Quanto maior o tempo de meia-vida, maior tende a ser, quanto mais rapidamente, quanto menor o tempo de meia-vida, mais inclinado tende a ser a nossa curva, mais rapidamente ela cai. Né? Também ela é atenuada, é reduzida, né? A flutuação é diminuída, achatada, né? Quando há uma absorção mais lenta. Ok? Então, era essa algumas informações a mais que eu gostaria de ter conversado com vocês, tá? Particularmente então aí sobre a fase final farmacocinética, que é onde ocorre a eliminação, onde o clearance é um dos parâmetros mais importantes a serem considerados e que permite calcular, como a gente viu aqui, taxas de infusão para se alcançar determinadas concentrações do estado de equilíbrio desejadas. E a partir do conhecimento dessas taxas de infusão é possível determinar as doses intervalares, e os intervalos de tempo, desde que se respeite então as concentrações dentro da janela terapêutica. Então era isso por hoje, um grande abraço, até a próxima.